Pergunta para ele. Vai lá, vai lá. Já está na pausa? Muito bem. Nesta manhã temos convidado então aqui o nosso irmão Paulinho, mais como Paulinho. Está muito grande para ser Paulinho. Meu irmão, Deus te abençoe. O Espírito Santo te use, capacita para transmitir a mensagem a toda a igreja, de maneira que o mesmo Espírito Santo conduza a nós para compreender a mensagem. O Senhor é contigo. Deus te abençoe. Feliz sábado a todos. É uma alegria estar aqui novamente. E eu gostaria de orar com vocês antes de abrirmos a palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa ter impacto positivo na nossa vida. O Espírito Santo possa falar conosco nessa manhã. Senhor Deus, Deus do Pai, estamos gratos por estarmos aqui, apesar das lutas e problemas, o Senhor nos trouxe até aqui. Viemos aqui para falar da Tua Palavra, falar e ouvir a Tua Palavra, Pai. Então que o Senhor possa usar esta palavra para penetrar no nosso coração e transformar tanto os nossos pensamentos quanto nossas atitudes. Em nome de Jesus, amém. Uma certa vez tinha um rabino, e o nome desse rabino ele se chamava Oquiba. E ele abandonou a sua terra e foi viajar pelo mundo, passando de lugar em lugar. O rabino ele tinha alguns acessórios que para ele não podiam faltar. Na sua bagagem ele tinha o quê? Ele tinha primeiramente um candeeiro para iluminar a noite, porque ele andava pelas matas e a noite era escura. E ele também lia o seu livro sagrado. Então ele precisava daquele candeeiro para que ele pudesse ler o seu livro sagrado. Ele também levava um galo com ele. Por que ele levava o galo? O galo era o despertador dele. O rabino não tinha o celular que nós temos hoje e nem aqueles relógios de pilha que despertam. Então o galo era seu despertador. E eu fico pensando, esses dias eu vi um galo cantando à noite, acabou de anoitecer e o galo cantando. Eu falei, meu, se eu tivesse um galo daquele ali, ele ia me despertar toda hora, né? Mas esse galo não, esse galo era normal, não era o galo que tem perto de casa não. Esse galo cantava quando amanhecia. Então o rabino ia lá e acordava no canto do galo. E ele também tinha um outro item, que não era um item, na realidade era um animal que não podia faltar, que era o burro. O burro aliviava quando estava muito cansado. Caminhava, se cansava e montava no burrinho para que ele pudesse se aliviar do seu cansaço. Então, tinham três coisas fundamentais na vida do rabino aqui que não podiam faltar. Então ele parou numa cidade ali e decidiu, vou ficar por aqui, me instalar em algum lugar, depois eu sigo a viagem. Mas o que aquela cidade fez? Não acolheu o rabino e expulsou o rabino de lá. E o rabino poderia ter xingado e disse, bom, Deus sabe o que faz, né? E aí ele encontrou uma mata ali perto e falou, vou dormir aqui. Acendeu o candeeiro, colocou o galo no puleiro ali dele lá, deixou o burro amarrado na árvore e foi dormir. Não tinha como ler, tinha como ler na realidade, mas ele estava muito cansado, foi dormir. De repente ele deu um sono profundo e quando ele acordou
olhei para o rosto dele. Ele falou: nossa, está tarde. Sabe quando o despertador falha, né? A gente atrasa para o trabalho, atrasa para os compromissos, atrasa para a igreja. Puxa vida, o relógio não tocou. E ele acordou com o sol no rosto dele ali, e ele falou: puxa vida, o galo não cantou, e procurou, cadê o galo? O galo sumiu, foi devorado pelo lobo. E ali ele falou: puxa vida, mas Deus sabe o que faz. E depois ele falou: bom, preciso seguir viagem, né? Foi procurar o burro. Cadê o burro? Procurou, quando ele foi ver, o leão devorou o burro. Ele estava devorando o burro lá. E aí ele para, pensa e fala: bom, Deus sabe o que faz. É do livro, mas esse bem trágico. E você falou: bom, vou levar uma coisa que eu tenho aqui, meu candeeiro, que eu preciso ler o livro sagrado. Quando ele foi buscar o candeeiro não estava funcionando mais. Ele se apagou durante a noite. E aí ele falou: bom, vou para a cidade fazer umas compras, né, e tal. Fazer o quê, né? Deus é bom, Deus sabe o que faz. Chegou na cidade. Quando ele foi fazer a compra, ele encontrou um monte de ruínas daquela cidade, pessoas mortas. E ele ficou sabendo que um exército atacou aquela cidade. Mas uma cidade que não deixou ele entrar, não acolheu ele ali. E levou algumas pessoas como escravos. E ali o rabino, ele chegou à seguinte conclusão: bem, se o meu galo estivesse vivo, ele ia fazer barulho, o exército ia me descobrir e ia me matar. O burro é a mesma coisa. Ele ia relinchar ali, talvez no meio da noite, a pessoa ia perceber, ia roubar o burro, ia me matar também. O candeeiro se apagou durante a noite. Se ele estivesse aceso, eles com certeza conseguiriam ter me visto e me matariam. No mínimo levariam para você. Em resumo, o rabino estava certo o tempo todo. Deus sabe o que faz. Ele podia ter reclamado, né? Qual será que seria a nossa atitude? Poxa, eu não sou um cara azarado. Que azar! Está tudo errado para a minha vida. Onde está Deus? Eu vou lá na cidade não me acolhe. Cadê meu galo, meu despertador? Não está aqui. O burro que eu usava quando estava cansado foi morto. O candeeiro que me ilumina à noite se apagou. Mas ele preferiu ver a história pelo lado correto, que é o lado de que Deus sabe o que faz. Ainda que as coisas não façam sentido, Ele sabe o que faz. Essa história eu li no livro, né? Quando tudo falha. Eu recomendo a leitura para os irmãos, da nossa CPB, Casa Comunicativa Brasileira. Ele tem uma corda quase se arrebentando a capa dele. Então eu recomendo a leitura. Tem histórias como essa e outras de momentos que as pessoas passaram onde tudo falha. Mas quando tudo falha, é aí que Deus aparece com o seu poder. Não é mesmo? E nós vamos ver algo hoje, uma história bíblica, que fala sobre algo que falhou num momento que não deveria ter falhado. E agora? Como será que essa história se resolveu? Eu convido os irmãos a abrir a Bíblia em João capítulo 2, no verso 1 até o verso 12. Nós vamos descobrir o que aconteceu aqui, como foi resolvido esse problema. E nós vamos tirar lições práticas para a nossa vida hoje. Nós vamos descobrir que a Bíblia, apesar de ter sido escrita num período já quase, alguns livros até mais, esses livros por volta de 2000 anos atrás, ela tem lições ainda para nós hoje.
Quando nós lemos a Bíblia, nós fazemos uma viagem no tempo. É como se nós construíssemos uma máquina do tempo aqui, fôssemos ao passado, lendo aqueles filmes de ficção científica, trouxesse algo de lá para o mundo de agora e teria que explicar para as pessoas, né? Então a Bíblia é isso. São histórias de muito tempo atrás, que podem até ser que tenham elementos culturais diferentes. A gente viu aqui que o pessoal usava burro para se locomover, o pessoal usava cavalos, etc. Hoje, você até vê um outro cavalo aí na avenida, mas o carro é o mais popular, né? Mas os princípios, eles são os mesmos. Os princípios nunca se alteram. Amém? Então, João, para quem ainda não encontrou, João capítulo 2, verso 1 a 12. João capítulo 2, verso 1 a 12. 3 dias depois, houve uma festa de casamento no povoado de Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali, e Jesus e seus discípulos também foram convidados para a celebração. Durante a festa, o vinho acabou, e a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. Mulher, isso não me diz respeito. Respondeu Jesus: minha hora ainda não chegou. Sua mãe, porém, disse aos empregados: façam tudo o que ele mandar. Havia ali perto 6 potes de pedra usados na purificação cerimonial judaica. Cada um tinha capacidade entre 80 e 120 litros. Jesus disse aos empregados: encham os potes com água. Quando os potes estavam cheios, disse: agora tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônias. Os empregados seguiram suas instruções. O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer sua procedência, embora os empregados obviamente soubessem. Então chamou o noivo. O anfitrião sempre serve o melhor vinho primeiro, disse. Depois, quando todos já beberam bastante, serve o vinho de menor qualidade. Mas você guardou o melhor vinho até agora. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez. Com isso, ele manifestou sua glória e seus discípulos creram nele. Depois do casamento, foi a Cafarnaum, onde passou alguns dias com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Então, o livro de João, inclusive eu comecei a leitura do livro de João alguns dias atrás, e é um livro que, quando a gente se aprofunda no estudo dele, é um livro apaixonante. Porque, se você ler o Evangelho de João, você vai perceber que tem coisas dele que não tem nos outros 3 evangelhos. João ele começa com uma abordagem diferente aqui. E João, ele escreve para pessoas que não viram Jesus. O público inicial dele foram pessoas que não viram Jesus, mas conheciam a Jesus e ouviram falar. E nós também nos enquadramos. A gente não conheceu Jesus ali de carne e osso, como os discípulos conheceram, mas nós conhecemos por ouvir falar. Alguns desde a infância, outros talvez na adolescência, na juventude, outros até na vida adulta. Alguns pode ser até em uma idade mais avançada, mas todos ouviram sobre Jesus, todos já leram sobre Jesus. Se não leram, está ouvindo pela primeira vez e lendo pela primeira vez amanhã. Então João falava para esse público, e ele colocou muitos aspectos aqui interessantes para esse público. E por que João escreveu este livro? Para que saibais, para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. João 20, 30, 31, ele fala o propósito que ele escreveu no livro de João.
para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus. João, ele lidou com os problemas doutrinários da sua época. Ele escreveu as cartas dele, esse evangelho também, enfatizando a divindade de Cristo, porque tinha pessoas que não acreditavam na divindade de Jesus. Tinham crenças ali, algumas como o docetismo, entre outras, que as pessoas não acreditavam. Então, João escreveu deixando muito claro que Jesus é Deus. Infelizmente, algumas religiões elas distorcem o livro de João, mudando algumas palavras para querer dizer que Jesus não era Deus. Infelizmente. Mas, nos manuscritos originais, nós vemos que a Bíblia ela é escrita com algumas diferenças, é claro, mas a mensagem não é alterada. Porque a língua da época, a língua hebraica, era diferente da língua de hoje, né? Mas isso não afetou a mensagem que chega para nós, certo? Então João descreve uma história aqui em que Jesus ele manifesta o seu primeiro milagre como Filho de Deus. Jesus sempre foi Deus, mas quando ele se fez carne, ele se colocou na posição de Filho de Deus, porque eles, como João capítulo 1 fala, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aqui começa um relato feliz, porque a festa de casamento, todo mundo gosta de casamento, né? Desde o Senhor não mudou, né? Quanto a isso, todo mundo gosta de festa de casamento. Você encontrei bolo, o pessoal ama, né? Mas naquela época, o casamento era um pouco diferente. Mas as pessoas eram muito alegres, os judeus eram muito vibrantes, eles gostavam, incentivavam o casamento. E como que funcionava? Vou dar uma explicadinha para que vocês possam se contextualizar aquilo que Jesus estava falando. Como que era esse casamento? Se alguém recusasse o convite de casamento, era um insulto muito grande. Por exemplo, eu faço um convite para o irmão Cardoso no meu casamento e ele não vai. Isso é um insulto muito grande à minha honra. Hoje, eu vejo muitas pessoas se ofendendo por não serem convidadas, né? Naquela época, era uma ofensa você recusar. Poxa vida, eu não ia ofender ninguém, então, porque topar todos os casamentos é algo maravilhoso, né? E quando chegava a noite, eles acendiam as tochas e percorriam o caminho mais longo possível. Vamos dizer que a casa do noivo é a igreja de Monte Alegre. A casa da noiva, aliás, é a igreja de Monte Alegre. E vamos dizer que a casa do noivo era lá na igreja de Pirituba. Então o que acontecia? Os noivos pegavam o caminho mais longo daqui até a igreja de Pirituba. Eu não sei qual é o mais longo, eu sei que para andar dali até aqui é assim, para vir é tranquilo, agora para voltar nessa subida que tem aí da Rua Jurubim é uma tristeza. Mas, então ele pegava o caminho mais longo. Por que eles pegavam o caminho mais longo, Paulo? Porque para o maior número de pessoas darem as felicitações para eles. Que as pessoas desejassem a sorte, por certa parte, desejar o bem para aquelas pessoas. Então, quanto mais pessoas desejassem o bem para que casar, era melhor. Então eles pegavam o caminho mais longo. Engraçado, né? Engraçado isso, porque o casamento era meio para trás, todo mundo já fica e tal. Não, quanto mais longo, melhor. Isso é maravilhoso, né? Eu fico encantado quando eu descubro como funcionavam as coisas daquela época e a gente compara com os dias de hoje, né? Tem algumas semelhanças que nunca mudam, né? Mas tem outras semelhanças que se falam, nossa, é diferente, cultura diferente. E qual era o elemento fundamental no casamento que não podia faltar? Nós temos aqui o vinho. Eu fiquei pensando, o que nos dias de hoje não pode faltar? Não no casamento, mas vamos pegar uma coisa que é mais familiar para você. Já pensou, você é convidado para um aniversário, e aí a pessoa convida a igreja toda.
Esperança, Vila Zate, escritor de Pirituba vai lá. E a pessoa fala, nossa, vai fazer uma coisa caprichada, hein? O casamento naquela época, muitas pessoas eram convidadas. Muitas mesmo. E aí, beleza. Eles convidam o distrito inteiro. O pessoal está com o dinheiro bom, está com a carteira boa, hein? Porque o distrito inteiro de Pirituba. Rapaz, muita gente. Aí vamos dizer que chega na hora, todo mundo come um salgado lá, que é maravilhoso, e enche a barriga. Mas qual que é o principal do aniversário? O bolo. Exatamente. E vamos dizer que vai ter aquela, o primeiro pedaço de bolo, que vai dar para quem, né? Que questão de hoje, você vai dar o primeiro pedaço de bolo, vai lá, aí vai pegar uma filha, vai distribuindo, e o bolo vai acabando. E tem muita gente, e vai chegando mais gente, entre os penetras também. E a cozinha fica lá, e as pessoas servindo, e aí o bolo acabou. Que vergonha. Convidou o distrito inteiro. A gente achou que ia servir todo mundo aí. E agora faltou o bolo. Mas que aniversário é esse? E você sabe que festa de casamento, ou até aniversário, tem gente que a pessoa pode fazer o melhor possível, sempre sai falando mal. É o que me dizem. Quando você casar, mas festa de aniversário não. Pega o seu dinheiro e guarda para viajar, porque sempre vai ter gente falando mal. Eu acolhei esse conselho com muito carinho. Muito carinho pelo meu bolso. Mas é a mesma coisa, o vinho acabou. Há um provérbio judeu que diz: sem vinho não há alegria. Ou seja, era uma catástrofe social e quase que uma desgraça para a família se o vinho faltasse no casamento. O vinho é um símbolo de alegria da festa de casamento. O casamento, como que pode faltar o vinho? E agora o que fazer? Como um aniversário sem bolo? Como um casamento sem vinho? Além do mais, a falta de vinho simbolizava uma transgressão das leis de hospitalidade. Os judeus eram muito hospitaleiros, e faltar vinho era uma violação das regras de hospitalidade. Quer dizer que você era uma pessoa hospitaleira, não sabia receber seus convidados, o teu vinho faltou. Então, olha o problema que esse casal enfrentou. O casamento nem começou e já estava em crise. Só falar da crise vamos falar que é a crise dos 7 anos, outra crise dos 14 anos, outra é crise existencial, não sei o quê. E assim, né? Várias crises, na realidade tem várias crises, as pessoas dão o nome que quer. Mas o importante é que é crise. Mas o casal não tinha casa. Dá o melhor momento do casamento desse, que é a cerimônia. E depois a lua de mel, né? Que é o momento assim que o casal nunca mais se esquece. E já estava desse jeito. Aí alguém me pergunta, imagina se aí começou o casamento ia dar certo. Esse casamento não vai dar certo, não. Já começou tudo errado, faltando vinho. Acho que não vai dar certo. Eu fico imaginando, né? Os fofoqueiros de plantão fazendo seus comentários ali. O povo não é diferente de nós, não, tá? Desde o pecado ali, o povo gosta de fazer uma fofoca. Então, o fim de tudo. E Maria estava ali, ajudando o casal. Maria era próxima ao casal, tanto que ela foi convidada e Jesus também foi convidado. E os seus discípulos o acompanharam. E sabe quanto durava o casamento para piorar tudo? 7 dias. Imagina se alimentar aquele tanto de pessoas. Por um dia já dá para imaginar 7 dias. O pessoal era muito festeiro. E Maria estava lá. Nada mais, nada menos que a mãe de Jesus. E em que Maria pensa em primeiro lugar naquele problema? Maria podia ir lá e falar, não, vamos ver onde tem uva aqui, vamos buscar na cidade e tal. Mas em quem ela pensou em primeiro lugar?
necessidade terrena demais, não é? Casamento, faltou o que Jesus tem a ver com isso? Mas Maria procurou a Jesus em primeiro lugar. E Jesus, ele disse, mulher, e aí alguns leem esse verso parecido, mulher, se chamar realmente de mulher, ela desce e chega lá. Ela disse que a mãe era de pontaria, né? O filho está correndo ali, ela pega a sandália e vem igual uma mulher, ela acerta certinho, filho. Na cima também, né? Mas naquela época, eu tenho mulher era carinhoso. Mulher. Ô mulher, eu tenho com você. Não foi. Até porque o texto ele não mostra a tonalidade de voz, né? Esse é o problema, às vezes, você ler ao invés de você falar, né? Então, mulher, na realidade, é um termo de carinho, um termo de respeito também como senhora, é um termo mais carinhoso, como meu amor. Não sei. Eu sei que algumas obras daquela época, eu não sei quem conhece a mitologia da Odisseia, que apesar de ser uma mitologia, é um documento importante para a gente entender um pouco da cultura da época. O protagonista é Ulisses, né, da mitologia grega, e ele se dirige à sua amada em uma carta romântica ali, e ele chama ela de mulher, um termo amoroso. Então Jesus não foi grosseiro aqui, tá? Jesus ele foi extremamente respeitoso para a sua própria mãe. E aí ele fala, isso não me diz respeito, que tenho eu contigo em outras versões, minha hora ainda não chegou. Parece também, né? Uma expressão grosseira. E aqui dá a entender, quando a gente lê o verso, dá a entender assim, poxa, quer dizer, ele falou que não era chegada a hora, mas depois ele mudou de ideia? Pode Deus frustrar os seus planos baseados no ser humano? Quer dizer assim, que Deus tem um plano, eu falo, Senhor, me ajuda aqui, ele tem outro plano para você, ele muda? É estranho, né? Ler o verso 5 de primeiro. Mas Jesus não estava falando quando chegou a hora dele fazer milagres. Ele estava falando do seu sacrifício. Quando você lê o texto de João, essa expressão, e outros evangelhos também, Jesus fala para os discípulos, ainda não é chegada a minha hora, ainda não é chegada a minha hora. Jesus queria que o Senhor entendesse qual era a sua verdadeira missão, que era o sacrifício de Jesus. Então Jesus não estava fazendo aquele milagre ali só para atender uma necessidade terrena. Ele estava fazendo aquele milagre terreno para trazer as pessoas para a verdade. Tudo tem um propósito, né? Não é o terreno pelo terreno, é o terreno pelo celestial. Isso é maravilhoso. E Jesus, ele acolhe esse pedido de socorro. E aí eu faço a primeira pergunta para você. Qual que é o primeiro nome que te vem à mente quando você está numa situação difícil? Será que você procura os recursos ali, confia na sua própria inteligência e sabedoria e deixa Jesus por último? Então, quando tudo falhou, aí eu vou atrás de Jesus, né? O SAMU, o bombeiro, o SOS. Tem outras pessoas também que elas até procuram Jesus, mas só no momento difícil. Se vê que você está passando por um problema, só vira crente na hora, lê a Bíblia, pede oração, vai para a igreja. Aí a coisa resolvida, cadê a pessoa evaporou? Só busca Jesus por interesse. Mas quem nós temos procurado? Será que Jesus tem sido o primeiro na nossa vida? Ou o último? Será que ele é só procurado em momentos de emergência? Ou nós procuramos em todos os momentos? Porque a vida, quando a gente é cristão, a gente entende o nosso estado pecaminoso, quando a gente entende, como a lição falou, a batalha espiritual que nós enfrentamos, nós entendemos que em todo momento é uma emergência para buscar Jesus. Porque a qualquer momento eu posso morrer espiritualmente. Maria não perdeu tempo. Ela procurou Jesus. Ela podia ter procurado qualquer outra pessoa ali, pudesse entender de vida. Mas ela procurou a Jesus, o Criador da uva, que fez o vinho. Que criou com o poder da sua palavra. E aqui
ele mostra o seu poder criador, que é um poder que só Deus tem. Mas o ser humano, ele fez o celular. Opa, mas ele usou a matéria-prima. Deus, ele criou as coisas só com o poder da sua palavra. E aqui Jesus isso derrota a doutrina de que Jesus é Deus. Porque na Bíblia só vemos Deus como criador. Ninguém mais faz coisa, nem o diabo. Nem o diabo faz isso. E o que Jesus falou? O que Maria falou? Maria entendeu o recado, né? Maria entendeu naquele contexto o que Jesus quis dizer. Ela falou, ele vai fazer. Ela falou, olha, empregados aqui, ó, façam tudo o que ele mandar. E o que Jesus mandou? Encham as talhas, os potes de água. Não tinha tanque naquela época, Jesus não usou tanque, tá? Hoje você transformava um suco de uva colocando um pó de tanque. Mas não foi isso.